coisa que eu aprendi com o Donas. E, cara, como eu aprendo, esse podcast é foda, não é por nada não. A gente fez um episódio faz umas semanas aí sobre etarismo. Etarismo é o preconceito etário, né? Funciona tanto pra... Funciona não, né? Existe. Tanto pra quando você fala assim, não vou confiar nessa pessoa porque ela é muito jovem, quanto você faz piadinhas, por exemplo, falando, ou usa jovem como um elogio. Por exemplo, jovem não é elogio, jovem é característica. Magro não é elogio, é característica. Alto não é elogio, é característica. Entende? E aí tem uma frente de mulheres muito legal que tá questionando isso, entende? Por que que uma mulher bela com 50 anos parece ser uma mulher de 30? Por que que o jovem é elogio? Por que que existe esse ódio à juventude se a população está envelhecendo? Entende? E se a população que está envelhecendo continua ativa, né? Os meus pais têm na faixa de 50 anos e são mais ativos do que eu. Significa que eu valho mais para a sociedade do que eles? Tá errado? Mas eu falar que é legal uma pessoa ser jovem quer dizer que eu tô menosprezando o idoso? Uma coisa é eu falar quer dizer que você tá valorizando a juventude. Mas você tá usando ruim jovem... valorizar o jovem quer dizer... Porque senão eu não... Nessa linha eu posso não valorizar quase que nada, porque se eu valorizar algo, eu tô desvalorizando o outro. Não, você pode valorizar a inteligência, você pode valorizar a esperteza, você pode valorizar o raciocínio, você pode valorizar a vivacidade do pensamento, você pode valorizar várias coisas. Não a juventude. Por que não a juventude? Porque a juventude não é elogio, é característica. Por que uma pessoa é elogiada por ser jovem ou criticada por parecer mais velha? Mas eu posso não criticar uma pessoa por parecer mais velha, mas eu posso elogiar uma pessoa por ela ser jovem. Não, a lógica é a mesma. Por quê? Porque quando você fala que a pessoa é magra é elogio, quando você fala que a pessoa é gorda é xingamento. Engordou. Não, mas daí se eu falar, aí eu até entendo. É o mesmo princípio? Mas agora se eu, sei lá, até os funk, hoje todos os funk é novinha. Sei lá, as novinhas. Novinha é característica, não é elogio. Ela é novinha. Mas ele tá colocando isso num conceito de elogio, de colocar, não, eu tô saindo com a novinha. Sei lá. Uma mulher mais jovem. Então, mas é o mesmo conceito. Mas ele não tá... O funk tá colocando e tá criando esse mesmo cenário, vamos dizer. Mas nós somos pessoas que estão pensando criticamente. Isso. É isso que então a gente pode parar pra pensar que a ode à juventude é o que faz as mulheres fazerem cirurgia plástica pra tirar ruga. A ode à juventude é o que faz os caras... Por que o cara, quando é grisalho e é charmoso, e a mulher, quando tá com cabelo branco, é velha? Por que as atrizes do cinema, quando passam dos 40, só fazem papel de mãe? Verdade. Etarismo. Ouço donas da porta. Não, eu acho que eu não sei se eu concordo ao todo, mas faz sentido muitas coisas que você tá colocando. Agora, assim, o fato de eu valorizar algo que, sei lá, pode ser um conceito que eu tenho, vou valorizar o jovem. Não quer dizer que eu não tenho problema nenhum, eu gosto do meu envelhecimento e tal, mas eu trato a minha saúde e tento ser saudável. Talvez o jovem a gente atribua a saúde em alguns quesitos. Então você pode falar de saúde, não de juventude. Porque qual que é o problema que as nossas convidadas, que são incríveis, trazem, por exemplo. Quando você valoriza a juventude, você tá tirando... contribuindo com o sistema que você está fazendo, o seu CPF. Nós, como sociedade, estamos, por exemplo, restringindo o mercado de trabalho para pessoas mais velhas, que não são contratadas, porque são mais velhas. Porque a gente valoriza a juventude. Entende? Então, assim, uma das nossas convidadas, perfeita, Tina. Tina é tudo. @50tina é o Instagram dela. 50 em inglês, isso. Tá? E ela fala sobre etarismo. Ela tem essa linha de conversa. Uma das coisas que ela fala é assim, eu sou uma mulher muito conectada, eu tava carpinando a internet, eu tava aqui desde sempre. Quando eu vou procurar um trabalho, eles preferem as pessoas mais novas, porque, teoricamente, as pessoas mais novas estão mais ligadas no que acontece. Se tem um sistema, você vai chegar num trabalho, tem um sistema que você tem que aprender. Independente de ser novo ou velho, é um sistema que você tem que aprender. Mas eles partem do pressuposto de que por uma pessoa... Nós, né, como valorização da juventude, partimos do pressuposto que uma pessoa sem nenhuma experiência de vida, mas muito jovem, está mais conectada, e não é verdade? Eu concordo que, realmente, o mercado procura pessoas mais jovens. Isso, realmente. Eu
acredito que isso vai mudar pelas habilidades, pela essa necessidade. Não digo que seja pela questão do etarismo. Acho que realmente tem seus. Pode auxiliar, mas eu acho mais por uma percepção do mercado e pela carência dessa questão da conexão, das pessoas mais velhas terem essas habilidades que essa juventude que é mais conectada não tem. Aí o ponto que elas trazem pra gente é que a gente, como sociedade, precisa olhar pra juventude ou pra velhice com naturalidade, como fases da vida. Assim como é com a questão da gordofobia, por exemplo. De olhar pro gordo e pro magro como características. Entende? E se preocupar com a saúde. A saúde é o mesmo... A saudabilidade vai ser a mesma linha de raciocínio das duas. Entende? Então, quando você fala jovem, a gente precisa parar de encarar como elogio. Quando a gente fala magro, a gente precisa parar de encarar como elogio. Eu tô colocando no que acontece, por exemplo, no meu dia a dia. Eu tenho critérios em que eu posso exaltar e posso não exaltar, em que eu coloco, você ainda é muito jovem e Isso é etarismo tem também? tem que aprender bastante, as pessoas vão te ensinar muito, você vai aprender com o mundo, e ao mesmo tempo falo assim, isso aí você ainda é jovem, ou tem condições de fazer, sei lá, se eu for correr com alguém mais jovem, se eu for jogar com alguém, eu falo, não, você é jovem. Mas aí também é o etarismo com a idade. Quando você fala você também com a juventude, entende? Quando você é jovem demais não quer dizer nada. Eu abri minha empresa com 21 anos. Eu não tinha experiência. Eu sofri preconceito por ser jovem, por ser mulher, obviamente, mas por ser jovem. As pessoas me dizerem que eu não sabia o que eu estava fazendo porque eu era jovem. Isso também é etarismo. Tá, mas peraí, eu te entendi uma coisa, é a pessoa tentar te limitar. Mas ok, ela pode fazer isso e você provou o contrário. O meu exemplo se eu chegar para uma pessoa e ela, sei lá, tomou alguma atitude que eu não considero legal ou fez alguma coisa que realmente seja uma ação que, por falta de conhecimento, talvez alguma Você atitude... pode dizer pra ela que ela não tem experiência naquilo, ainda não viveu aquela experiência, que ela não viveu aquela experiência, que ela é inexperiente e que, dentro dessa situação, você imagina que ela poderia ter agido de outra forma, mas não atribuir isso à idade. Não atribuir as coisas à idade. As pessoas têm vivências muito diferentes. Tem gente que vai amadurecer com 30, tem gente que vai amadurecer com 50, tem gente que vai ter um certo grau de maturidade em alguma coisa com 15. Depende da pessoa, não da idade dela. Mas eu não posso atribuir tempo, que é a coisa... Falar assim, Pode atribuir tempo, você pode atribuir inexperiência, você pode atribuir falta de experiência naquela situação. Mas você atribuir juventude, só juventude. Você vai pegar 5 pessoas diferentes. Elas têm vivências completamente diferentes, carreiras completamente diferentes. Então eu vou pegar quem é mais velho, por idade, pelo RG, e vou atribuir a ele certas características. Quem é mais jovem, e vou atribuir a ele certas características. Não. Cada um vai ter uma vivência diferente, logo a pessoa tem que ser avaliada e entendida pelo que ela é, não pela idade dela. A Tina tem que ser avaliada pelas habilidades dela, não por ela ter 50 anos. O mercado de trabalho não pode fechar a porta pra ela por ela ter 50 anos. Tá. Nisso eu concordo. Se eu usar o primeiro critério como idade, sem olhar todos os demais, eu acho que realmente eu tô me privando de poder contratar pessoas boas e usando somente um critério superficial que eu considero idade. Mas agora, se eu tô conversando com uma pessoa e eu não poder usar o quesito etário, por simplesmente em algum momento exaltar, porque assim, na minha, não é a mesma forma que eu falo, sei lá, a gente vai fazer um jogo de futebol, só que a gente não vai contar ponto. A gente sabe quanto que tá o placar. Se eu falar o quesito tempo, pessoa vai saber que é a questão idade no fim. Ela vai saber que, tipo, se a gente for apostar uma corrida aqui e o rapaz, sei lá, eu sei que ele corre melhor do que eu e eu sei que a juventude tá a favor dele, porque se eu tenho 60, ele tem 15, ele vai, sei lá, eu vi ele Mas se eu botar o Usain Bolt correr do teu lado, ele é mais velho que tu, mas ele te dá um baile. Não é a idade. Sim, mas naquele quesito eu tô usando... Eu imaginei agora o Rodrigo correndo com o Usain Bolt e tomando um pau. Não, nossa, você tá uma voadora no pé dele que eu acho que ainda assim, sei lá, plantando bananeira, ele chegava... Deixa metade do caminho. Não, mas eu entendi, mas o meu ponto se eu olhei, eu vou correr agora, eu acabei de ver o rapaz correndo, ele corre toda semana aqui, eu olhei, falou, não, você é mais jovem do que eu. Ele tem um preparo físico diferente. Tempo. Não, mas pode dizer assim, se eu sou um atleta, eu sei que eu fazia o mesmo tempo que você. Quando eu tinha a tua idade. Só que agora eu não consigo fazer o mesmo tempo. É uma questão física. Eu não tenho como fazer isso. Mas você não tá atribuindo valor a ele, dizendo que ele tem mais valor ou não. É uma característica física. Ele é mais jovem e ele tem uma condição física melhor do que a minha. Ok, mas isso não é um elogio à pessoa dele, é uma condição física dele. Sim, que é a idade dele.
Ou não. Não necessariamente. Entende? Tá. Não necessariamente. A gente tem 30 e se a gente for correr do lado do Drauzio Varela, ele dá um pau na gente. Não é porque a gente tem 30. Entendeu? É porque ele tem outras condições e ele tem algumas condições e a gente tem outras. Claro que a juventude tem uma questão física, um afã físico, que não, né, provavelmente não se mantém durante a vida, tem o rendimento dos atletas e tudo mais. Mas isso é uma questão de faixa etária e não de o cara ser mais valioso ou menos valioso. Não, por isso. Quanto valor, eu concordo. Entende? Eu acho que ninguém é mais valioso ou menos valioso por questão de idade. E aí, essa é a questão. Esse é o ponto. O ponto é que quando você fala assim, nossa, você parece não ter 33 anos, você parece mais jovem, você está usando juventude como qualidade. Você está fazendo um elogio à juventude. Eu não quero parecer 30 anos, eu quero parecer ter 33 anos, que é o que eu tenho. Tá. Entende? Não, eu te entendo. E isso afeta... Porque essa é uma percepção tua, mas ao mesmo tempo eu não condeno uma pessoa em que ela pode considerar isso um elogio. Mas a gente tá ramificando as consequências de se ela considerar isso um elogio, o que ela pode causar Mas não é, na sociedade. tu tá falando não é? de uma pessoa, de um CPF. Isso, eu tô mas falando... então, as consequências dessas pessoas achando isso. Eu acho que é um pensamento social, entende? É uma coisa que todas as nossas atitudes na nossa vida, no nosso CPF, impactam na construção do mundo que a gente quer. Quando a gente para de elogiar uma pessoa por ela estar magra, por exemplo, é uma atitude íntima, pessoal, minha. Mas se todo mundo tiver essa atitude íntima, pessoal, minha, a gente vai mudar a forma como as pessoas veem magreza ou não magreza, entende? Se uma pessoa, sei lá, emagreceu porque ela precisava. Ela queria, ela tem direito do corpo dela. Se ela queria, Mas tá tudo daí bem. é ruim eu elogiar ela por ela Você ter... pode elogiar ela por ela ter conseguido o que ela queria. Entendi. Não por ela estar mais magra. Se ela queria emagrecer, Mas se eu sei que ela se quer você sabe emagrecer... que ela... Tá, não, tudo bem. Obviamente. Você pode Entendi. valorizar as conquistas das pessoas. Isso é muito Sei. legal, entende? E as mulheres têm muito isso. A gente precisa ter liberdade sobre os nossos corpos, né? Então, se eu quero emagrecer, isso é importante pra mim, não tem problema nenhum. Se eu quero fazer uma cirurgia plástica, isso é importante pra mim, não tem problema nenhum. Liberdade. A questão é o que leva as mulheres a quererem emagrecer? Ode a corpos magros. Se as pessoas lidassem melhor com o fato das pessoas serem diferentes, talvez a gente não tivesse essa pressão. E a ódio aos corpos magros mata mulheres. Com cirurgias plásticas indevidas porque elas não podem pagar, com dietas malucas porque falaram que funciona, com anorexia, com um monte de coisa. Ah, concordo. Mas porque daí realmente é esses extremos que existem entre os dois pontos, né? É achar o equilíbrio, que o equilíbrio é entender. Daí eu acho que é o que tu quis dizer, saúde. A saúde é a prioridade. A saúde é a prioridade. Eu conheço pessoas muito magras com muitos problemas de saúde, pessoas que são consideradas obesas pelos indicadores de saúde, que não tem nada. É saúde. Esse é um conceito que ele é bem complexo pra mim, porque o conceito de saúde eu sempre ouço, assim, realmente, tem pessoas, acho que as que navegam no extremo realmente, mas porque a gente tem que analisar tempo, tanto da pessoa magra ou da pessoa com, sei lá, com obesidade, com IMC X. Uhum. Ah, ela não tem nada. Não tô dizendo nesse caso. Estou dizendo assim, que muitas pessoas usam e falam, não, mas peraí, quais são os exames que essas pessoas fizeram? O que define saúde? Isso é uma coisa que ninguém sabe ainda. Como que a gente vai conseguir categorizar isso? Saúde física, saúde mental, qual a longevidade? Às vezes a pessoa vai viver super bem fisicamente até os 80, mas será que como estava a saúde mental dela? Às vezes, sabe? É uma equação bem complexa na minha cabeça. Sim, mas o fato é que para mulheres, tô falando de onde eu entendo, isso é muito grave. O quê? É muito grave a gente fazer ódio à magreza, é muito grave a gente fazer ódio à juventude, é muito ódio, entende? As consequências emocionais e físicas desse tipo de atitude nossa social são muito graves. Tá, seguindo nessa linha, como é que a gente previne ou como é que tu age dessa forma? Porque assim, as pessoas, nesse mundo, no momento, as pessoas, se alguém age dessa forma. Conversando. Você acabou de fazer, eu acabei de falar. Conversando. E se tu encontra uma pessoa que daí eu tô tentando entrar no ponto da liberdade, o meu conflito é entre
o como agir dessa forma, como poder dialogar com as pessoas, mas tu nunca vai conseguir mudar 100% delas. Sempre vai existir um percentual de pessoas que não vão aderir dessa forma. Agora, como lidar com essas pessoas? Como lidar com pessoas que continuam usando magreza como elogio. Que se em algum momento a grande maioria já entendeu que... Isso vai simplesmente parar de fazer sentido. É a mas mesma se coisa. é um gosto daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa gosta. Não, é liberdade. E ela expõe essa opinião. Mas eu tô tentando gosto de achar as zonas pessoas de conflito, sabe? Mas eu gosto de pessoas magras. Eu tenho atração por pessoas magras. É diferente do todo mundo tem que ser magro. Sim, concordo. É diferente. É só uma questão de percepção, entende? É que eu vou te dar um exemplo que você vai entender que você gosta de coisas de humor. E eu sou muito, muito, muito fã da galera do Porta dos Fundos, assim, muito. Eu acompanho muito eles e tal. E o Porchat tem uma frase sobre isso, uma fala sobre isso que eu acho muito interessante, que é assim, o humor tem que ter limites, exceto jurídicos, né? Tipo, juridicamente, obviamente, tudo tem limite, mas o humor tem que ter limite? Não, porque as coisas param de fazer graça. Isso eu concordo com ele 100%. Socialmente funciona da mesma forma. A gente vai conseguir fazer todo mundo perceber? Não, mas uma hora vai parar de fazer sentido. Entende? Na minha família, por exemplo, no meu núcleo, no núcleo duro da minha família ali, né, nas pessoas mais próximas a mim, isso já é tão claro que quando uma pessoa externa à minha família, que também é um familiar, fala alguma coisa, já se naturalizou que é errado, entendeu? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!